Oi, oi, minha gente, a paz do Senhor. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Pois é, mas estou de volta, né? Espero que dessa vez venha para ser constante e para ficar. E para dar as boas-vindas à minha pessoa novamente, eu quero dar continuidade a um projeto de muito tempo atrás, no intuito de trazer para vocês o entendimento da palavra de Deus, mais a respeito do discipulado para o batismo nas águas, que faz tempo que eu dei início e, gente do céu, faz tempo, viu? Realmente. Peço até perdão para vocês pela minha falta de constância, porque são tantos afazeres na nossa vida que acabamos esquecendo, né, de algumas prioridades. E eu quero voltar com esse quadro para finalizarmos realmente esse discipulado. Eu sei que muitas igrejas têm o seu próprio discipulado, com a sua própria doutrina, mas eu também sei que existem lugares que não têm. E, infelizmente, muita gente batiza, né, nas águas sem realmente ter um entendimento profundo do que é um batismo nas águas. Então, não só para as pessoas, mas também para os de casa, ter um entendimento, principalmente para as crianças, para os jovens, né, ter contato com esses vídeos e aprender mais a respeito, que é um assunto tão importante. E eu lembro que nós paramos, eu no caso, né, parei na 7ª aula, então hoje vamos para a 8ª, com o tema A Ceia do Senhor. Então já peço para vocês pegarem o caderno, a caneta e vamos embora para esse assunto que é muito importante. Nós vamos passar por 3 livros diferentes, tá? Mas a base realmente vai ser em 1 Coríntios, mas vamos dar início com o primeiro assunto em Lucas, capítulo 22, o verso 19 e 20, que diz: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E, de fato, qual é o significado da ceia do Senhor de forma bem prática e objetiva para que todos compreendam? A gente sabe, lá no Antigo Testamento, que as pessoas comemoravam a Páscoa, né? Pois elas foram libertas da escravidão lá do Egito. E vocês conhecem a história, creio eu. Mas a respeito da ceia do Senhor, que vai lá para o Novo Testamento, é mostrando que não se comemoramos mais a Páscoa como antigamente, não comemoramos a Páscoa como o comércio quer que a gente comemore, com o coelhinho da Páscoa, mas sim para fazer memória aquilo que Cristo veio fazer na terra por nossas vidas. Então, a ceia do Senhor tem como um significado, como símbolo espiritual, realmente a morte de Cristo por nossas vidas, onde ele se entregou numa morte de cruz, na morte maldita, porque a cruz era uma maldição, era a pior morte que tinha para os piores criminosos. E mesmo Jesus, sem ter cometido nenhum crime, nenhum pecado, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados e iniquidades, para que nós pudéssemos ser livres dessa escravidão, que é da morte eterna. Então, a ceia do Senhor, todos os meses, nós protestantes, né, nós ceiamos. Eu digo que é o culto, é o principal culto do mês, né, é a ceia, porque estamos ali todos juntos e reunidos, lembrando e agradecendo por tudo aquilo que Cristo fez por nós, por todos os sofrimentos, por todas as dores, por todas as chicoteadas que Ele levou em nosso lugar. Então, justamente como a palavra fala, nós lembrarmos em forma de gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Porque se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui. Ainda seríamos escravos e condenados. Mas Ele nos fez livres, nos fez filhos de Deus. Ele abriu o acesso para que pudéssemos ter novamente ver a face do Pai, contemplar a sua glória e sua grandeza. Então é por isso que nós todos os meses ceiamos, e essa é a nossa verdadeira Páscoa. Não é só uma vez no ano, né? Mas todos os meses nós separamos pelo menos um dia no mês para celebrar este momento que foi a morte de Cristo, que nos libertou, que nos salvou e nos purificou.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, fala: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. É uma ordenância do próprio Jesus para as nossas vidas. Nossas vidas, a quem crê em Cristo Jesus, que Ele nos redimiu, que Ele é o nosso Salvador. Então, Ele ordena para que façamos isso em memória dEle, para lembrarmos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É o momento em que nós paramos para refletir quem éramos e quem somos após Cristo, onde Ele realmente nos livrou, nos curou, nos purificou, nos salvou, né, nos redimiu, onde realmente a gente para analisar tudo que Cristo fez por nós com a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. Esta é a esperança de lembrarmos o que Cristo fez por nós e para que Ele fez. Ele morreu para nos salvar da condenação eterna, para que fôssemos futuramente morar com Ele na eternidade. Então, é a esperança que temos em Cristo, mostrando que sim, eu sirvo ao Senhor, eu creio no Senhor e eu vou para o Senhor na eternidade. Então, ali está demonstrando para o mundo claramente quem nós somos, a nossa identidade e que nada vai nos tirar desta salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não é nem como uma obrigação, mas o puro prazer de tomar e comer o corpo e o sangue em memória de Cristo. Versículo 25 e 26 diz: Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, durante a ceia do Senhor, são usados dois símbolos para memorizarmos, celebrarmos em memória do Senhor, que é o pão e o vinho. Usamos atualmente o suco de uva, né? E cada um tem um significado, cada um tem um símbolo. O pão, ele representa o corpo de Cristo, que foi ferido, que foi moído por nossa culpa. O suco de uva, o vinho, ele é justamente a representação do sangue, ao qual foi vertido por nós, para que pudessem ser livres. Então, nada além disso faz parte da ceia, somente o pão e o vinho. Por isso que é muito importante aprendermos, porque muitas pessoas acham que apenas comer um pedaço de pão e beber, né, um suco de uva, mas na verdade não. É você entender espiritualmente a profundidade do que aquilo ali representa para as nossas vidas. É um momento de renovo, de purificação, onde todos nós precisamos, né? Porque Cristo é o nosso remédio, Cristo é a solução para os nossos problemas, é Ele quem nos dá força, alegria, um renovo. Somente encontramos nele. E na ceia está representado ali este momento de celebração com o vinho e o pão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, 29, 30, 31, 32. Diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E aqui nos mostra
Quem pode participar da Santa Ceia? É todo mundo? Primeiramente, estamos ceando em memória de quem? De Cristo. Então, o primeiro passo para podermos cear é crer que Cristo é o nosso Salvador. Senão, não faz sentido, porque estamos ceando para fazer em memória de Cristo. Então, o primeiro passo, nós temos que crer em Cristo. Nós precisamos estar em confirmação com Cristo, que é o batismo nas águas. Então, quando nós cremos em Cristo, o aceitando como Salvador, nós ali vamos reafirmar e confirmar nossa fé. Cremos em Cristo, por isso eu vou me batizar, né? Quero morrer para o mundo e viver para Cristo, somente para Ele. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu resgatador e é por isso que eu vou me batizar nas águas. E o segundo passo é estar batizado nas águas. O terceiro passo, que é o bem importante, nós precisamos nos autoanalisar. Se realmente estamos em comunhão com Deus, se estamos em comunhão com o irmão, porque se ceiarmos em comunhão com Deus e com os irmãos, nós somos renovados, restaurados, abençoados. Mas se nós não estamos em comunhão com Deus e muito menos com os irmãos, o que nós comermos e bebermos será para a nossa própria maldição e condenação. Por isso que ele fala que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque muita gente com falta de perdão vai ceiar. Muita gente tá fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Não falo de um escorregão, sabe? Porque quando a gente escorrega, a gente tem aquele remorso e se arrepende, assim como Davi corria para se arrepender. Porque nós sabemos que nós somos pecadores, nós falhamos, somos carnes, mas corremos para pedir o arrependimento. E quando nós não nos arrependemos e continuamos na prática do pecado, na iniquidade, nós não estamos em comunhão com o Senhor. Então, se nós estivermos em comunhão com o Senhor e não estivermos em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, não tem como ceiar. Então, até as orações precisam que a gente ofertas também, que a gente ore antes para poder entregar ao Senhor. Entregado por completo a nossa vida e tivermos realmente uma intimidade, um relacionamento sincero com Cristo, né? Porque aqui estamos partilhando o corpo e o sangue, é uma intimidade, estar à mesa com Cristo é intimidade, é relacionamento. Você não vai comer na casa de uma pessoa que você não tem intimidade, sabe? Tem que ter um relacionamento com Cristo. Então, esses são os passos de quem pode participar. E bom também seria se você tiver uma igreja local onde você congrega, né? Porque ali você vai estar dentro da mesma doutrina, dentro da palavra, em união com os irmãos. Então, é bom que você participe, sim, de uma igreja local. Você seja um corpo ali, né? Naquela igreja, porque é muito importante, é bíblico você congregar, né? É antibíblico você dizer que não quer mais congregar. Congreguem, né? Por mais difícil que seja, a palavra diz que nós devemos suportar uns aos outros. Até na congregação, que não é fácil, mas é bíblico você congregar. Então, esses podem participar da ceia, se estiverem em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Novamente para o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. Então, a mensagem principal da Santa Ceia é justamente quando nos reunirmos, né, para celebrar, para memorizar, né, fazer em memória o que Cristo fez por nós, que foi justamente a redenção, o amor que ele tem por nós, nos redimiu na cruz do Calvário, nosso rei morreu, nosso rei ressuscitou, e também é uma promessa escatológica, né, futura. Nós estamos afirmando que ele vai voltar, a esperança da volta de Cristo. Então, fazer isto até que ele venha. Então, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos memorizar até a volta de Cristo. Então, essa é a mensagem principal, de que Cristo morreu, ressuscitou por nossos pecados e que ele vai voltar para nos buscar. Ele está preparando o caminho para a nossa ida para a eternidade.
E para finalizar, quais são os resultados de participar da ceia do Senhor? Em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 46 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa comunhão, para começo de história, é um dos resultados onde juntos vivemos em união. No mundo onde está corrompido, porque o mundo jaz no maligno, nós vemos muita vingança, muita falsidade, muita guerra, muitos problemas. E o Senhor, Ele não quer que a gente viva no meio de confusão, de conflitos. Ele quer que nós vivamos em união. Um só corpo onde Cristo é a cabeça. Porque quando Cristo é a cabeça, é o centro deste ambiente, tudo flui de uma forma magnífica. Porque o que Ele quer para nós são maravilhas e sinais. E Ele quer o nosso bem, Ele quer nos abençoar. Então, quando estamos participando da ceia do Senhor em conjunto com as pessoas que querem também mais de Cristo, juntos nós conseguimos viver a união perfeita que o Senhor quer que nós vivamos, de bem uns com os outros, amando uns aos outros, e somos abençoados, somos prósperos. E eu não falo de financeiros não, tá? É prosperidade na saúde, no lar, um lar de paz, um ambiente, num trabalho de paz, sabe? É isso que Cristo quer pra gente. Mas quando a gente vai ceiar estando em inconformidade com a palavra, é o nosso julgamento, Então, devemos ter a responsabilidade, entender a profundidade do que é um batismo. E não ceiar, comer o pão, tomar o suco por fazer, para bater cartão. Ou muitas vezes para ficar feio. Eu tenho algum cargo na igreja, ou não quero que as pessoas saibam que eu errei, então eu vou ceiar de qualquer jeito mesmo. Não, gente, não é dessa forma. Se examinem, se avaliem como vocês estão perante Deus, Sejam sinceros perante o Senhor. Nós falhamos, nós caímos e é normal, tá? Não estou normalizando o pecado, não entendam isso, mas é fato, nós somos carnes, sabe? Devemos ser sinceros perante o Senhor e entregar a Ele quem nós somos. Então, essa é a verdadeira ceia do Senhor. Quando juntos em união, em conformidade com a palavra, fazemos em memória de Cristo essa ação, que não é um simples tomar e comer, mas é um momento em que realmente somos gratos ao Senhor pela liberdade em que temos nele, E esse foi o vídeo, essa foi a 8ª aula, e é por isso que é importante você estudar e aprender mais a respeito da palavra do Senhor, entendendo a profundidade do que é estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com Cristo, e desejar mesmo o batismo nas águas, desejar participar da ceia junto com os irmãos, porque é uma ordenança, é o que Cristo quer para nós e é para o nosso próprio bem, sabe? Até que Ele venha. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e fiquem na paz. Tchau, tchau!